como livros históricos, e nós vamos falar dessa mulher chamada Esther. Quem veio de manhã já viu um pouquinho. Então vamos ver o que Deus tem para nós aqui. E eu tenho uma grande responsabilidade, né, de falar para as meninas, para as mulheres, principalmente que as mulheres amam Esther, sabe toda a história de Esther. Mas eu quero só frisar uma coisa, que eu não vou ater a muitos detalhes da história, porque nós estamos vendo de forma panorâmica. São 10 capítulos, né? Então nós vamos abordar assuntos pontuais aqui, principais do livro de Esther. Amém? Então abra sua Bíblia aí, Esther capítulo 4. Quem encontrou? Quando soube de tudo o que se havia passado, Mordecai ou Mardoqueu, como estiver na sua Bíblia aí, é a mesma coisa, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando com grande e amargo clamor. Mas só chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamento. Muitos estavam deitados em saco em cinza. Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos, e fizeram a saber com que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei designado para servir, e lhe ordenou que fosse ter com Mordecai para saber o que era aquilo e qual era o motivo. Saindo Atá até com Mordecai, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata que Amã dissera que daria para os seus tesouros do rei, pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e suplicasse pelo povo dela. Veio Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther instruiu Atá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamada para ir até o rei. Quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta para a resposta. Mandou ela de volta essa resposta: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Olha a resposta de Mordecai: pois se você se calar agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe, se não foi para esse tempo mesmo que chegaste ao reino, como ele está dizendo, para interceder por nós. Então mandou Esther que tornasse a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Esther lhe tinha pedido. Vamos lá, deixa sua Bíblia aberta aí. O livro de Esther é o último livro dessa divisão bíblica chamada de históricos. É um dos livros mais interessantes e curiosos de toda a Bíblia, podemos dizer assim. Ora, diga às mulheres que sempre gostam de ler ou pregar sobre ela, assim também como Ruth, né? Mas a história de Esther se passa 100 anos pós-exílio. Lembrando lá nós começamos a ver lá a partir de Crônicas, né, aonde eles foram libertos. O rei Ciro liberta eles 70 anos depois do período do cativeiro e manda todo mundo embora. Pode ir embora, voltar para a sua terra. 100 anos depois está aqui. Encontramos o Império Persa.
aonde os israelitas tinham que voltar, com Zorobabel na primeira ida, com Esdras na segunda e com Neemias na terceira volta para Jerusalém. Embora alguns judeus tenham retornado a Jerusalém, como estes que eu acabei de citar, muitos não fizeram. E está aqui o livro de Esté para nos mostrar sobre uma comunidade judaica que vivia em Suzã, capital antiga do Império Medo-Persa. Mardoqueu e Esté não voltaram para Jerusalém, sendo que em 2 Crônicas capítulo 36 o rei mandou todo mundo voltar. Era para todo mundo voltar para Jerusalém, encorajou eles a retornarem, mas eles preferiram permanecer lá. E essa decisão ressalta o fato de que a salvação da comunidade, da aliança que pertencia a esse Deus de Israel, vinha diretamente de Deus. Eles não dependiam deles em si, nem da pureza espiritual e nem da piedade do povo. Eles dependiam totalmente, exclusivamente do Deus que tinha uma aliança com eles. O livro de Esté, então, está para nos mostrar a fragilidade do povo. A fragilidade do povo pós-exílio, mostrando que eles são um povo independente. E os personagens principais da história é Mordecai ou Mardoqueu, o rei Assuero ou o rei Xerxes, né? Esté e o oficial do rei chamado Amã. Nós vamos citar eles aqui. E o fato curioso do livro de Esté é qual? É que o nome de Deus não é mencionado em nenhum momento no livro de Esté. Nenhuma vez, o que pode parecer estranho. Por quê? Porque a Bíblia não é sobre Deus, sim ou não? Sim. Por que ele então não aparece? E uma técnica brilhante do autor, que ainda nós não sabemos quem é um convite atrativo para nós, de quando nós formos ler essa história, venha que nós venhamos procurar o mover de Deus na história. E a história, ela é cheia de coincidências muito estranhas e inversões irônicas que nós vamos ver mais à frente. E tudo isso para o quê? Para que eu e você venhamos ver os propósitos de Deus por detrás da história. O livro de Esté, ele parece muito com o de Ruth em relação a lugar. O povo de Esté está longe da sua cidade. Ruth sai da sua cidade, vai para uma cidade moabita, uma cidade maldita, um lugar que não é deles, nem feito para eles. Eles mudam para lá. Esté e Mordecai estão em uma terra de um império, um governante ímpio, aonde o nome de Deus não é falado e nem cultuado. Talvez tão pouco existe o nome de Deus naquele lugar, outros deuses, mas o nome do Deus de Israel não é citado lá, não é cultuado ali. Mas uma coisa é certa, que se olharmos a história, veremos sim Deus trabalhando em toda ela, mostrando que independente do que for, aonde estiver um povo que é seu, um povo da aliança, como Mordecai, Esté e os outros judeus, ele ainda assim é que domina, ele ainda assim é o que governa, amém? E ele fará com que todas as coisas venham cooperar para o bem, para o seu povo. Você está aqui? É como podemos lembrar do Salmos 24, que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo é dele, ele governa sobre tudo. Do Senhor não é aonde somente um povo dele habita, do Senhor é tudo e todas as coisas. Como Abraham Kuyper diz, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clama: é meu. Aleluia. Não há 1 centímetro que ele não diz que é dele. Então, ele não precisa, irmãos, enviar um terremoto, ele não precisa enviar uma tempestade, um vento forte, um grande incêndio para mostrar que ele está fazendo algo.
Ele não precisa. Eu e você precisamos entender que Deus não trabalha só assim. Ele pode fazer isso? Pode, como nós já vimos nas escrituras, Ele fazendo várias vezes. Mas Deus prefere trabalhar de forma simples, porque o simples é o que atrai o extraordinário de Deus. Amém? Deus trabalha, irmãos, de forma misteriosa, fazendo assim os seus propósitos se cumprirem. Então saiba, talvez você está aqui, entrou pedindo assim, Deus, talvez você tenha orado pedindo a Deus um sinal para o seu casamento. Talvez você tenha pedido a Deus sobre uma resposta na sua história. Mas escuta, o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui inicialmente? É que Ele está fazendo algo. É que Deus, Ele está trabalhando. É que Deus está movimentando algo na nossa história, fazendo algo. Mas é diga, por que eu não vejo? Porque não é para você ver. Quem te falou que é para você ver? Não é para você ver. Atos capítulo 12 registra uma história muito linda para nós lá. Tiago é preso, Tiago é morto por Herodes. É Páscoa. Herodes não mata na Páscoa, espera o tempo da Páscoa passar, mas a Bíblia diz que Pedro está preso. Ele prende Pedro, mas a igreja está do outro lado da cidade fazendo o quê? Orando. Sim ou não? A igreja está orando. Enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que o anjo desceu aonde? Na prisão de Pedro, não é? E aí ele soltou, o anjo soltou as correntes do braço dele, soltou as dos pés. E a igreja está vendo o anjo descendo lá? A igreja viu o anjo descendo lá? A igreja viu o anjo soltando as correntes. E o anjo disse para Pedro assim: Pedro, calça a sandália, veste a roupa e me acompanha. A igreja viu isso? A igreja viu isso? Não, então não é para você ver. Você só vai ver depois que estiver pronto. Então qual que é o segredo para nós entendermos isso aqui? É confiar, é esperar, para depois você dizer: é Deus, o Senhor fez, né? O Senhor está aqui, né? Então nós temos que descansar. Você só precisa crer que Deus está silenciosamente presente. Amém? Em Esté, o nome de Deus não está presente, mas a sua presença é patente e é perceptível. Assim é na minha e na sua vida, meu irmão. Parece que tem dia que Ele está longe, parece que Deus sumiu, parece que o céu está de bronze. Não, meu irmão, experimenta parar um pouco, porque Ele está trabalhando. Vamos entender agora melhor isso aqui. O capítulo 1 e o capítulo 2. O rei vai fazer dois banquetes bem elaborados, que vai durar 187 dias essa festa. Tudo por um propósito grandioso, de se mostrar a sua beleza e o seu esplendor. No último dia do banquete, ele está bêbado e exige que a rainha Vasti chegue até ele para mostrar a sua beleza. E ela recusa. Ela recusando, ele furioso, desenfreado, destitui Vasti e ela foi embora. E aí ele faz um decreto bobo. Qual o decreto? Que todos os homens persas devem ser donos das suas próprias casas. Deve ter funcionado lá, né? Porque aqui não funciona, né? Nem a cerâmica de casa a gente escolheu, né? Olha lá. Ela manda de tudo, não é? Elas mandam. Então ele vai realizar um concurso de beleza, com o objetivo de encontrar uma nova rainha. Isso tudo é como novelas, parece com as novelas. Mas é aqui que nós conhecemos Esther e Mardoqueu. Esther esconde a sua identidade judaica e entra no concurso de beleza e vence. O rei fica obcecado com ela e ele a exalta para ela ser rainha e transforma ela na nova rainha da Pérsia. Aqui já podemos começar a ver Deus fazendo alguma coisa, porque é o próprio Deus que vai trabalhar nesse arranjo para que Esther se torne rainha. Vai vendo, aguenta aí. Depois disso, de forma acidental, acontece que Mordecai vai ver dois homens traçando um plano, arquitetando um plano para conspirar contra o rei e matá-lo. E assim ele vai até Esther e informa Esther sobre essa conspiração.
E Mordecai recebe todo o crédito por ter salvado a vida do rei. Guarde isso lá na frente. Mais uma vez eu digo, Deus não é mencionado em nenhum lugar, mas tudo isso acontece de forma providencialmente ordenada. E a pergunta que surge aqui para nós, aqui nesse momento, é a mesma pergunta que surge quando os nossos filhos estão quietinhos, fazendo alguma coisa e a gente fala: o que ele está fazendo? Só pode estar aprontando. Está muito quieto, não é? E a pergunta nessa história aqui para nós agora é: será o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Seguimos a história. Então não tente chegar de fininho para ver o que ele está fazendo, porque você não vai ver. Capítulo 3, Amã. Somos apresentados a este homem, que não é persa, ele é um agagita, descendente dos cananeus, inimigos de Israel. O rei eleva Amã como oficial dele, a posição mais alta do reino, e ele exige que todos venham se ajoelhar diante dele. E aí, nós vamos ver uma coisa: Mardoqueu ou Mordecai, ele não se ajoelha. Ele não se ajoelha. Nisso, Amã fica nervoso. Mas lembrando que Mardoqueu não se ajoelhou porque ele não quis somente. Não. Mardoqueu não se ajoelhou por causa do princípio, o primeiro mandamento da Torá, que dizia o quê? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e nem a elas encurvarás, nem adorarás. Mardoqueu sabia que o único que deveria receber, prostrar, só poderia ser o Deus de Israel. Então entenda, quando Amã descobre que Mordecai é judeu, ele vai convencer o rei com sucesso a fazer um decreto para destruir todos os judeus e para decidir a aniquilação deles. Amã então pega uns dados chamados Pur e joga os dados, e vai ali sair a data, dia 13 de Adar. 11 meses depois desse dia é o dia que eles todos os judeus seriam mortos. E aí entra o capítulo 4 que nós lemos, Mordecai. O foco então agora volta para Mordecai e Esther, porque eles já estão com a corda no pescoço, eles vão morrer, está decretado. Só que os dois são a única esperança para o povo judeu. E eles criam um plano aonde Esther iria revelar sua identidade judia ao rei e pediria que ele voltasse atrás no decreto. Mas se aproximar do rei, como nós lemos, era uma sentença de morte já adiantada. Assim, em uma declaração importante de Mordecai, que ele está confiante que mesmo que Esther permaneça em silêncio e não consiga falar ao rei, a libertação dos judeus viria de outro lugar. O que é essa declaração, irmãos? Se não de alguém que confia no Deus de Israel, se não de alguém que serve e sabe quem é esse Deus. Ele não fala de quem vai vir, mas ele sabe da onde vai vir. Era do próprio Deus. Eles poderiam estar em uma terra sem tudo, sem o templo, sem poder oferecer os sacrifícios, mas eles não estavam sem a confiança no Deus deles. Eles não estavam. E o que Deus está fazendo? Ele está fazendo. Então Mardoqueu vai virar para ele e falar assim: ó, deixa eu falar para você uma coisa. Quem sabe você não se tornou rainha para este momento, para você interceder por nós? E Esther responde com coragem, e ela diz: se eu perecer, perecerei. Ela está dizendo: se for preciso morrer pelo meu povo, eu morrerei. Quem que fez isso, irmão? Quem que fez isso?
Jesus. Ele não só tentou, mas como ele morreu por cada um de nós. Mas a predisposição dela em interceder pelo seu povo é a mesma intenção que Jesus foi, que intercede por nós diante de Deus. E aí o capítulo 5, o que aconteceu? E aí começamos a ver agora a inversão dos planos malignos de Amã. Esther vai realizar 2 banquetes. No primeiro, ela convida o rei e Amã, e diz que quer fazer um pedido especial para eles. Então Amã deixa o banquete bêbado. Quando ele sai na rua, ele está enfurecido, e ele ordena que construa uma estaca para matar Mordecai nela. Guarda isso também. E quando parece que as coisas estão só piorando para os judeus, a história de repente muda, irmãos. Opa, o que Deus está fazendo? Capítulo 6. O rei vai ir dormir como uma noite normal, mas ele não dorme. Por que ele não dorme? Porque o próprio Deus não deixa ele dormir. E aqui está o pivô da história toda de Esther. O rei não consegue dormir porque Deus não deixa, claramente. E aí ele escolhe as crônicas, pede um servo para ler as crônicas reais. E na leitura dessa história, ele acaba ouvindo uma história que aconteceu no reinado dele, que um homem chamado Mordecai salvou a sua vida. E ele tinha se esquecido completamente de honrar aquele homem. Então pela manhã, Amã está andando do lado de fora do templo, no pátio do templo, esperando chegar para o rei, para pedir a sentença para Mordecai, para matar ele. Só que a história mudou. Vamos ler? Capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei. Perguntou ao rei: que honra, olha aí, que honra e reconhecimento se deu por este homem? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma. Disse o rei: quem que está no pátio? Eles responderam: Amã, que tinha acabado de entrar no pátio do palácio. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: olha aí, as inversões irônicas começam aqui. Amã, o que se fará o homem a quem o rei se agrada? Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei a honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: o rei, ao homem que o Senhor agrada, que sejam tragos os vestes reais que o rei tem usado em um cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe à cabeça a coroa real. Então entregue-se os trajes reais e o cavalo nas mãos de uns mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Leve ele no cavalo pelas ruas da cidade e proclame, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei Amã: apressa-te então, toma os trajes, o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Sorrindo. Por quê? Esse texto aqui, esse capítulo é o pivô de todo o livro, porque aqui começa a queda de Amã e a ascensão de Mordecai. Amã achou que podia controlar a história, irmãos, mas os acontecimentos provaram ser ao contrário, pois o livro nos mostra nas entrelinhas deles que quem reina e quem governa é o Deus Todo-Poderoso, o dono da história. Irmãos, a soberania de Deus opera em toda a criação, mas especialmente no meio do seu povo, no povo da sua aliança. Tem alguém aqui? É o povo que coloca confiança nele. Então, irmãos, escute isso aqui: quem te falou que Deus precisa aparecer para garantir a sobrevivência do seu povo?
Mesmo nessas condições com risco de fragilidade, Deus não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é quem saiu do lugar, é quem sumiu. Quem precisa aparecer é quem não está mais presente no lugar. Ele não, ele nunca saiu e nunca vai sair do lugar da onde ele está. Ele ainda continua sentado no alto e sublime trono, governando e reinando sobre tudo e todas as coisas. Aleluia! Então ele não precisa aparecer, ele está presente, ele continua sentado, governando tudo e todas as coisas. Ele não saiu de lá. Isso é maravilhoso. É Deus mostrando, é Deus sorrindo, mostrando quem governa a história sou eu. Quem tem as rédeas da história sou eu. E aí entra o capítulo 7, o segundo banquete de Esther. O rei Amã chega, e aí Esther informa ao rei: ó rei, meu senhor, talvez chamando ele, fala assim: ó, eu sou uma judia. Imagina a cara do rei. Mas em segundo lugar, eu quero também te dizer: o senhor oficial aqui, ó, promulgou um decreto juntamente com o senhor para matar a mim, para matar a Mordecai, que salvou, aí ó, que salvou a sua vida e ainda queria matar todos os judeus. O rei tinha bebido muito, mas quando ele ouve isso, ele começa a ficar irado de novo. Sabe o que ele faz? Ele ordena que Amã seja morto na própria estaca que ele construiu para matar Mordecai. Era uma maneira irônica de Amã morrer. Irmãos, Deus, a gente aprende na história que Deus tem as suas ironias. Quando a gente vai para Gênesis, capítulo 11, na Torre de Babel, o povo fala: vamos construir uma torre para nós subirmos. Vamos subir. Vamos construir tijolos. Vamos fazer nós uma torre que chegue até Deus. Nós sempre subamos. Aí Deus responde assim, ó: desçamos e confundamos. É como se Deus tivesse assim: enquanto vocês estão querendo subir, é eu que vou descer. Enquanto vocês estão querendo subir para me encontrar, sou eu que vou descer e vou mudar o negócio aí. Deus tem a forma irônica dele de trabalhar na história, mostrando que ele é o Deus soberano. E aí, irmãos, a história de Esther até aqui parece um jogo de xadrez. Quem aqui sabe jogar xadrez? Me ensina depois. Deus e Satanás. Imagina jogadores invisíveis aqui, aonde movimentam reis, rainhas, nobres de verdade. Quando Satanás colocou Amã em jogo, foi como ele dissesse assim: cheque. Aí passa mais à frente, capítulos depois, Deus posicionou Esther e Mardoqueu, a fim de colocar Satanás e dizer para ele: cheque, mate. Amém? Isso é para quem entende xadrez, né? Então, o que é isso, irmãos? Em toda a Bíblia vemos Satanás desde o Éden se opondo ao relacionamento do homem para com Deus, tentando destruir promessas, alianças. Escuta aqui, irmãos, ainda que Deus não esteja sendo citado em Esther, Ele está presente por toda parte, como aquele que opõe aos planos diabólicos de Satanás e os frustra mediante a sua intervenção providencial. Em Esther, todas as promessas da aliança incondicional de Deus foram ameaçadas, mas o amor de Deus para com Israel não fez com que esses planos diabólicos viessem a se cumprir. Irmãos, não vemos o agir de Deus explícito no livro. Entretanto, o cuidado de Deus com o povo de Israel numa condição de extremo risco e fragilidade é percebido. Por quê? Israel é preservado, irmãos, por Deus. Por que o povo não acabou em 70 anos de cativeiro?
Por que o povo não acabou quando veio do Egito? Viveu tanto tempo no deserto? Porque Deus preserva os que são seus. A igreja está aqui hoje. A igreja está sujeita a passar por tanto de coisa em tempos que aqui está, mas Deus promete preservar os que são dele. E aí, irmãos, o agir de Deus está ali, embora não apareça. Isso dentro da teologia é chamado de o Deus abscôndito. O que é isso? O Deus escondido. É o Deus escondido, mas que age nos bastidores da história. Por isso que eu imagino sempre dando um sorrisinho de canto. Quando você fica bravo, quando você fica nervosinho, que as coisas não estão indo do seu jeito, ele dá um sorrisinho e fala assim: cara, sou eu. Porque na vida do cristão não acontece nada por acaso, irmãos. Tudo tem um propósito. Tudo. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, é todas as coisas. Mas diga só, acontece coisa ruim, a coisa ruim vai cooperar para o seu bem também. Porque é Ele. E aí, olha que interessante. É o Deus escondido. Deus agindo assim, livra eles da mão do rei Assuero. Livra eles de Amã, mudando a história. Muda as ideias do rei. As crônicas sendo abertas. Tudo isso é o que? Deus nos bastidores. Querido irmão, Deus age nos bastidores da nossa história. Tudo que norteia a sua vida é para glorificar a Ele. Então, fica tranquilo, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. A história de Esté está aqui para nos mostrar. E aí entra o capítulo 8. Eles fazem um plano então para inverter o decreto. Mas o rei não pode voltar no decreto que ele promulgou. Em vez disso, o rei manda Mordecai acrescentar, emitir um contradecreto no dia 13 de Adar, que os judeus seriam mortos. Que agora os judeus vão poder se defender e destruir qualquer um que viria para matá-los. E Esther e os judeus, Mardoqueu, vão comemorar, fazem mais um banquete para celebrar isso. E Mordecai se assenta aonde? Do lado do rei. E o capítulo 9 e o capítulo 10, os capítulos finais, vai tratar da grandeza de Mordecai e de como eles venceram. Os judeus triunfaram sobre os persas inimigos. Primeiro eles vão até a família de Amã, mata todo mundo e todos aqueles que estavam com ele. O povo se alegra e celebra, porque eles ganham. Porque a rainha Esté e Mardoqueu livraram os judeus da aniquilação. Irmão, Esté e Mardoqueu não escolheram estar lá, o posto que eles ocuparam, mas foi o próprio Deus que os colocou lá. A história conta que esses 2 dias de banquetes